filmes merecem registro, né? Esse é um deles. Nós temos que ver aqui algo que faz parte do nosso dia a dia. O elemento básico de ludibriar, de enganar, de fazer com que o nosso povo simplesmente não tenha soluções. É algo inacreditável, como questões antigas passam e a corte, os donos do poder, só fazem discurso. É o caso da acessibilidade das pessoas com deficiência. Nunca tivemos tantas facilidades tecnológicas para minimizar as restrições que os idosos, que as pessoas com deficiência, com doenças graves, enfrentam para poder viver. E, no entanto, as coisas se limitam a discursos, grupos de trabalho, seminários, comissões, e resultados zero. Eu gosto de usar como exemplo o aeroporto Afonso Pena, que é um ponto de passagem de todos os políticos, e está lá, com diversos erros de acessibilidade flagrantes, que eles são incapazes de ver. As nossas calçadas, a gente entra ano, sai ano, procura chamar a atenção por bem ou por mal da necessidade de serem acessíveis, seguras. E, no entanto, que um tecnocrata ou alguns políticos querem agradar as titias, elas continuam intransitáveis. Mas o Brasil tem problemas graves, para todos, né? É a questão da segurança, é a questão da miséria, do abandono da educação, pseudocursos de engenharia, né? Nós não temos lógicas, e isso, vamos dizer assim, nós não temos disciplina, temos rituais, né? Qualquer lugar que a gente vá, uma cantoria, hino nacional, discursos pomposos, as pessoas gastam tempo fenomenal em trivialidades e depois saem distribuindo presentinho 99 aí para dizer que respeitam os mais pobres. E os mais pobres são enganados em prosa e verso, até em programas habitacionais, quando, de alguma forma, querem lutar ou conseguir alguma coisa. Nós temos que evoluir, nós temos que ter preocupação com resultados, parar de discutir semântica, de fazer solenidades, seminários que sempre dizem a mesma coisa. E nós temos a oportunidade da tecnologia, que é fantástica, e recursos dos fundos setoriais, CNPq, etc. Dezenas de universidades poderiam ter polos de pesquisa e propostas sérias para acabar com a miséria, né? O imposto de renda negativo do senador Flávio Suplicy,
que há décadas vem defendendo essa ideia, em vez de exportar álcool, usar espaços para produzir alimentos e distribuí-los melhor, né? Valorizar a pequena e média propriedade rural, e nas cidades dar a todos condições de uma vida digna, com segurança, com mobilidade, para que tenham orgulho daquilo que utilizam, dos espaços que ocupam, e tenham esperança sempre de melhorar a vida quando ela, vamos dizer assim, nos coloca para trabalhar, para viver, para conquistar um espaço. E não esquecer nunca que a melhor lição é o exemplo. Não é ficar falando abobrinha, é exemplo, é mostrar. Nós queremos ver das nossas autoridades bons exemplos, né? Que elas andem de transporte coletivo, por exemplo, que elas caminhem, que elas frequentem o povo, visitem casas, estejam juntos de todos, né? E vão parar com essas estratégias de distração, de tapeação, de enganação, que já nos deixa até irritados, né? Essas estratégias estão aí materializadas em mensalões, em não utilização de recursos para projetos importantes, né? Grandes empresas que gastam fortunas em campanhas eleitorais, empresas concessionárias de serviços públicos, né? Patrocinam campanhas eleitorais. Então é por isso que não tem Conselho de Consumidor, não tem Ministério Público, não tem nada que funcione, porque de cima vêm as ordens para que tudo seja engavetado, seja esquecido e não tenha nenhum efeito. Nós temos que abrir os olhos para isso aí. O problema da representação popular, da política, né? Nós precisamos de patrocínio, de financiamento público para as campanhas, com fiscalização hiperenérgica do Tribunal Regional Eleitoral, dos juízes eleitorais. As pessoas têm que se eleger pelo seu patrimônio intelectual, moral, até financeiro, mas deles, né? E não do povo, do contribuinte, que vê os impostos que paga serem muito mal usados. A gente estudando a economia, a gente vê aí como o mundo, para agradar os gigantes, esmaga os pequenos. Está na hora disso mudar, porque todos nós podemos ser gigantes, todos nós podemos ser grandes. Muito mais uma questão de oportunidade, desde criança, de educar, de se desenvolver, do que propriamente de caráter, ou sei lá o quê. Evidentemente, existem pessoas que patologicamente não têm sensibilidade por outros, mas esses são casos que a própria qualificação diz, são patológicos.
Agora, a pessoa que não tem esse problema, ela tem a obrigação de trabalhar, de achar soluções. Nós temos que ser objetivos, eficazes, né? Fazer menos festa e mais trabalho. Incomoda a gente ver o tempo que se perde, né? De viagem, de reuniões malucas. Nós vivemos numa época de internet, né? Muita coisa pode ser acelerada em vez de... Parece que no Brasil um dia tem 720 horas, o ano tem 7.000 e tantas horas, 240 dias, sei lá, porque o tempo aqui parece que é mais lento. A gente vai para fora, a gente vê que o pessoal resolve os problemas que aparecem, principalmente em países mais inteligentes, mais desenvolvidos. Nós continuamos com padrões de 2 séculos, 3 séculos atrás, né? E até não é de surpreender a paixão que o pessoal tem por coisas antigas, porque vivem antigamente. O futuro parece que assusta, incomoda, quando a tecnologia está aí se desenvolvendo de forma fantástica e viabilizando soluções. Então, nós temos que usar isso tudo para termos, conhecendo bem a nós mesmos, obter resultados. Quer dizer, e bons resultados. E nós podemos ter bons resultados. E rapidamente, desde que a gente mude a estratégia de decisão, de valorização de quem de fato quer fazer alguma coisa. Parar de enganar o povo, parar de fantasiar. Noam Chomsky, ao escrever isso, Visões Alternativas, escreveu bem e talvez estivesse pensando no Brasil.